Aleluia. Você pode crer nisso nessa noite? Aleluia. Então aplauda Ele mais uma vez. Aleluia. Enquanto você aplauda, glorifica Ele. Dá glória a Ele. Dá aleluia a Ele. Aleluia. É inconcebível um crente chegar num ambiente de adoração, adentrar e sair sem dar um glória, sem dar um aleluia. Aleluia, sem adorar aquele que reina e vive para todo sempre. Oh, aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Pastor Marcos Feliciano fala que pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Aleluia. Não sei você, mas eu sou do fogo. Aleluia. Vamos lá. Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Podeis assentar. Só não pode ficar calado. Aleluia. Capítulo 7, versículo 11 a seguir. Dr. Lucas, logo depois, preste atenção nisso, já começa falando logo depois. Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estavam saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-se. O jovem encontrou-se e sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Aleluia! Glórias a Deus. Não fecha a tua Bíblia que nós vamos usá-las muito hoje aqui, dentro desse mesmo texto, para a gente entender alguns paradigmas quebrados por Jesus nesse texto. Aleluia, o grandão da Galileia está aqui. O tema dessa noite é: quando a morte, olha só, não é um ponto final. Diante do autor da vida, a morte não pode impor um ponto final, porque a última palavra é dele. A última palavra é do autor da vida. Aleluia. Não importa, meu irmão, não importa, minha irmã, como você adentrou nesse ambiente profético nessa noite. O que importa é que o grandão da Galileia está aqui. Ele está passeando no meio dessa igreja. Ei, eu sinto a mão dele levantada nesse ambiente. E quando ele levanta a sua mão, algo extraordinário acontece. A primeira vez que ele levanta a sua mão, ele vai para margens, pega um barro e forma o homem e assopra as suas narinas. E algo extraordinário acontece. Aleluia. Quando você vê nas Escrituras Sagradas a mão de Deus lá no templo daquele rei que escreve sobre aquela parede, porque estavam se escarnecendo dos utensílios do templo sagrado do Senhor, algo terrível aconteceu, porque a tradução daquelas palavras que ninguém entendia, Daniel chega lá e lê, e discerne o enigma, e fala: olha, você foste pesado na balança, foi encontrado em falha, e o teu reino vai ser dividido entre os medos, persa
E hoje mesmo chega o teu fim. Pouco tempo depois, há uma invasão naquele palácio. O rei é morto. E do jeito que foi falado e escrito, aconteceu. Então não importa a maneira que você entrou aqui nessa noite. Aleluia. O que importa é o que Deus vai fazer na tua vida, aqui nesse ambiente. O que Ele já começou a fazer na tua história. Eu não sei se entrou aqui alguma área da tua vida que já estava à morte, ou já estava fedendo. Eu quero dizer para você que o autor da vida está aqui. E Ele vai ressuscitar todas as áreas mortas na tua vida. Eu não sei se é ministério, eu não sei se é no casamento, eu não sei se é na relação com os filhos, mas há ressurreição para a tua vida aqui nessa noite. Recalabachou, yalamando e decaia. Eu não sei como você adentrou na internet e teve acesso a essa palavra, mas hoje entra o autor da vida na tua casa e muda a tua história completamente, assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, remanda lá barabachou. Ele está aqui, o extraordinário acontece quando ele está no lugar. Aleluia. Yeshua HaMashiach está nesse ambiente. E nós temos um autor muito peculiar que narra essa história. Porque você imagina nos dias de hoje, com a tecnologia avançada, tudo o que a ciência fala, ela fala em cima de fatos, de provas. Um cientista se levantando e atestando um milagre. É algo meio difícil para a ciência engolir, compreender o milagre de Deus. Porque a ciência trabalha muito com probabilidade. Trabalha muito com o palpável, com o visível. Agora nós temos aqui um médico, um doutor. Lucas não era judeu. Lucas, ele foi um médico, ele era grego, ele viveu na cidade da Antioquia, uma cidade grega na Síria Antiga. Então ele é o único judeu, é o único, sem ser judeu, que escreve 2 livros na Bíblia. O Evangelho de Lucas e o único livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Por ele ser médico, o que ele escreve tem um valor, tem uma credibilidade muito maior do que os outros evangelhos. Para a comunidade científica, para aqueles que querem a probabilidade, para aqueles que querem uma prova concreta de fatos. Mas Lucas, como ele era médico, como ele era cientista, ele não foi levado somente pela fé. Ele foi buscar a fundo os fatos históricos. Lucas, ele foi alguém que não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele foi discipulado por Paulo. Ele esteve com Paulo até o seu martírio, até o último dia da sua vida. E Lucas, ao que consta em alguns relatos históricos, teológicos, Lucas, ele vai na fonte, ele vai na mãe de Jesus, ele vai buscar todas essas histórias na mãe de Jesus. Por isso que o livro de Lucas, ele dá muita riqueza de detalhes, dos fatos que ele narra na Bíblia Sagrada. E aí, nós podemos entender que quando ele vem narrando aqui, nós vamos perceber, porque ele também conhecia a cultura judaica. E aí ele, em alguns pontos, ele coloca Jesus numa posição que nem Jesus se colocou.
Mas nós vamos chegar lá. Imagina, irmãos, aqui no versículo 11. Eu pedi para colocar lá que a minha tradução aqui começa um pouco diferente. E aconteceu pouco depois. Pouco depois. Em algumas versões fala um dia depois. E depois de. Então não importa o que acabou de acontecer lá fora na tua vida. Quando você entra daqui a pouco, ele vai começar já a mudar a tua história. Não importa o que aconteceu hoje de manhã. Não importa o luto que você viveu à noite. Ele está aqui para mudar a história de sofrimento, de tristeza na tua vida. Aleluia! E aí Jesus, o autor da vida, ele vai passando por uma cidade chamada Naim. E a palavra de Deus fala que daquela cidade vinha saindo um cortejo fúnebre. Já estava à porta da cidade. Os costumes antigos, as culturas antigas, os cemitérios ficavam sempre fora das cidades. E ali estava indo o único filho de uma mulher que já tinha há pouco tempo ficado viúva. E as viúvas nesse tempo era alguém que não tinha com quem se apegar. Ela sofria muito quando não tinha um filho por ela, quando não tinha ninguém por elas. Essa mulher está desesperada. Essa mulher, ela está levando para a sepultura a sua última esperança. Quem já viveu na sua vida, algo na sua vida, que você acha que acabou a última esperança? Eu perdi esse emprego, era minha... eu perdi algo na minha vida. Eu tinha um chamado tão lindo na casa de Deus. Mas eu dei ouvido a Sassá. E agora, olha onde eu estou, não tem mais jeito. Não tem mais solução, não tem mais saída. Eu não sei se você já viveu isso na tua vida, mas eu já vivi um dilema parecido, que um dia eu cheguei e eu não conseguia mais me ver no altar da igreja ministrando uma palavra. Para mim aquilo já tinha sido passado na minha vida, tinha se acabado. Eu já tinha me contentado com a dor do luto, com o sofrimento, com a morte espiritual. Mas o grandão da Galileia chegou e falou: não é um ponto final, é apenas uma vírgula. Levanta, eu sou contigo. Eu trago vida para a tua vida nessa noite. Recalabachou. Haramando e deprove alabarás. Há pessoas aqui nessa noite que acham que não tem mais solução, que não tem mais jeito. Ele está aqui. Ele está aqui para confundir toda a probabilidade humana e natural. Todo o diagnóstico que você fez de você mesmo não tem poder sobre a tua história. Não tem efeito sobre a tua vida. Não tem efeito sobre o teu ministério. Não tem efeito sobre a tua intimidade com Deus. Porque Ele está aqui e está trazendo vida nessa área da tua vida. Charamandalabarás. Assim estava aquela viúva desesperada, levando a sua última esperança. E há uma cultura mundial por onde passa um cortejo fúnebre em qualquer lugar do mundo, as pessoas abrem espaço, abrem caminho para eles passarem. É uma forma de respeito para com o morto.
Isso em qualquer lugar do mundo. Agora imagina a caravana de Jesus, que é o autor da vida, está indo em direção à cidade. Da cidade está saindo a caravana da morte. Está saindo ali aquele cortejo fúnebre. Todo mundo em silêncio de um lado. Todo mundo triste, amargurado de um lado. E do outro lado, o povo vem cantando, salmodiando, se alegrando, pulando. De repente encontra. Quem está de cá se cala. Aqueles que estavam com Jesus se calaram. Ficaram quietinhos. Emudeceram. Se afastaram. Abriram o caminho, abriram espaço. Mas de repente Jesus fica no meio do caminho. E aqueles que com ele estavam falam: o que ele está fazendo aí? Porque ele vai atrapalhar o cortejo. Eu até posso ouvir alguns murmurando: olha a falta de reverência, de respeito. A palavra fala que os judeus, eles não podem tocar em mortos. Então ali vinha vindo um sumo sacerdote, mais ou menos uns 10 metros do caixão, porque ele era santo demais para chegar perto de um morto. Mas era ofício dele, ele era pago para fazer o culto fúnebre. Então eu estava indo. E de repente, quando Jesus para, o cortejo precisa parar. E todos ali ficam incomodados, porque deixa eu te falar. Em um velório, a maioria das pessoas não tem intimidade com o morto. A maioria quer que aquilo acabe logo. Eu tenho outras tarefas para fazer. Eu tenho algo para realizar. Mas aquele chegado, parente, muito amigo, quer curtir o último momento. A única que fica alegre com aquela paralisação do cortejo fúnebre, eu acredito, é a mãe daquele menino. Eu vou ter mais 5 minutos para olhar o rosto do meu filho, antes que ele seja enterrado. Mas o sacerdote fala: olha, eu preciso ir, eu preciso ministrar ainda. Eu tenho as tarefas no templo. Quem que é esse aí que para no meio do caminho? Às vezes Jesus vai paralisar você, vai parar você um pouquinho, para fazer aquilo que só Ele pode fazer na tua vida. Aleluia. Enquanto muitos estão torcendo para que você vá ser enterrado, para que a sua história acabe, para que coloque um ponto final, Ele para no meio do caminho, aleluia, impede o prosseguir da tua derrota, porque Ele tem uma nova história para escrever na tua vida a partir de agora. Recalabachou. Haramando e deprove alabarás. Aí Jesus quebra o primeiro paradigma. Ele impede o cortejo fúnebre. Ninguém faz isso no mundo, mas ele vai lá e faz. O segundo paradigma que ele quebra, ele chega naquela mãe e fala: não chores. O que nós ouvimos num velório, meu irmão? Chora mesmo, coloca para fora, desabafa, vai tirar um peso, não é isso? O natural é mandar chorar, para aliviar a dor. Mas o choro daquela mulher naquele momento era um choro de desesperança. Nunca mais vou ter meu filho. Nunca mais isso vai fluir na minha vida. Nunca vou conseguir ministrar uma palavra no altar. Eu não vou conseguir ser uma boa discipuladora. Eu não vou conseguir ser um bom discipulador.
Eu não vou conseguir ser um exemplo de pai, de esposo. Esse choro de desesperança nessa noite, Jesus te diz: não chores. Aleluia. Não chores. Porque esse choro é o choro do desespero. É o choro da desesperança. É o choro do que não tem mais jeito. Já está tudo perdido. Não chores. Porque Ele é a esperança. Ele é aquele que quando você pensa que não tem mais jeito, Ele tem a solução. Não existe impossibilidade para Ele. Não existe ponto final para Ele. Ele quebra esse paradigma e Ele fala para aquela mulher: ei, não chores. E eu posso ouvir as vozes: quem é esse que vai falar para uma mãe que acaba de perder um filho, está indo enterrar, perdeu o marido uns dias atrás, e falar para não chorar? Que absurdo. Ele é aquele que tem a solução para todos os seus problemas. Aleluia. Às vezes nós desesperamos, irmãos, e estamos com o choro do desespero em nossas gargantas, porque muitas vezes nós trilhamos um caminho que Ele não mandou nós trilhar. Muitas vezes nós tomamos direções que Ele não autorizou. Muitas vezes nós não buscamos conselho nele. E aí nós achamos que está tudo perdido, está tudo acabado. Mas aquela mulher não tinha ideia de quem estava ali na frente dela, falando: não chores. Diferente do sumo sacerdote, que está lá a 10 metros do esquife. E aí vai chegar no ponto que eu falo que Lucas, ele quis colocar Jesus numa posição de santo, que nem Jesus quis se colocar. Jesus é santo? É santo. Até porque se Ele não fosse santo, Ele não poderia nos remir. Ele é santo. Mas Ele se importa com você. Ele se importa com a tua história, com a tua família. Aleluia. E Ele estava se importando com a dor daquela mãe. Lucas fala que Jesus toca o esquife. E eu te pergunto nessa noite: o esquife precisava ressuscitar? O esquife tem vida? A palavra não fala, mas eu creio que Jesus tocou o peito daquele menino, tocou nele, tocou no morto. Lucas, conhecendo a cultura dos judeus que não tocam em morto, ele fala que Jesus tocou no esquife. Um Jesus que pega saliva e passa nos olhos do cego. Eu não acredito que ele tenha tocado no caixão. Ele tocou no menino. É a minha fé, irmão. Se não é a tua, não atrapalha a minha, não. Lá no céu não vai descobrir isso aí. Não vem querer debater, não. Mas quando ele toca, ele quebra outro paradigma. Percebe que Jesus, ele não age conforme os nossos padrões humanos e naturais. Primeiro ele para o cortejo. Para no meio. Ninguém para um cortejo, meu irmão. A gente sobe até nos canteiros de carro aí para o povo passar, quando a rua é apertada. Segundo, ele vai numa mãe que está enlutada pelo marido e acaba de perder o filho e fala: não chores. Eu não quero ver esse choro de desesperança.
esse choro de não tem mais jeito, porque eu sou o autor da vida. E a minha palavra basta, diz o Senhor para você nessa noite. Uma palavra dele na tua vida basta para mudar a tua história por completo nessa noite. Então para que se desesperar? Para que chorar? Se você pode buscar o autor e consumidor da nossa fé, que ele pode fazer tudo por você. Todo o impossível que o homem não pode resolver, ele resolve. Aleluia. Então se tem que chorar, chore pelo favor dele. Chore pela misericórdia dele. Aleluia. Aos pés dele. E ele vai trabalhar em teu favor. Aleluia. E ele toca naquele menino. E ele dá a ordem para a morte devolver a vida. Você imagina o sangue todo coagulado, as pupilas dilatadas, sem mucosa. Ele tinha sido embalsamado, tinha tirado muitos órgãos. E dentro de segundo, de milésimo de segundo, a morte precisa reconstituir tudo aquilo que ela tirou. Porque ele deu uma ordem, uma palavra. Aleluia. E aquele menino volta à vida. E ele entrega a mãe dele. Então, Jesus, durante o seu ministério, a Bíblia descreve 3 ressurreições. E eu quero descrever, em primeiro, não que seja a ordem cronológica, a filha de Jairo. Ainda estava no seu início de morte. Somente os da casa e os vizinhos próximos sabiam daquela morte. Ela ainda estava dentro de casa. Não importa se o que está morto na tua vida acabou de acontecer. Quase ninguém ainda está sabendo. Mas ele está aqui para ressuscitar. Ele está aqui para trazer vida. Para renovar a esperança. Jesus, ele mostrou os 3 períodos da morte. E ele desafiou as 3. Essa menina tinha acabado de morrer. Ele chega lá, Talita, come. E ela sobreviveu, ela viveu. Ela veio à vida. Aí Jesus, esse jovem que estava saindo da cidade, a caminho do sepulcro, Jesus se coloca na frente, impede o prosseguimento desse velório, não deixa enterrar. Há sonhos na tua vida que já morreu, mas não vai ser enterrado, porque nessa noite Jesus se coloca na frente, aleluia, desses sonhos. E ele traz a vida. Aleluia. Não vai ser enterrado. Ei, muitos olharam para você, para a tua história, para o teu casamento e falou: olha, morreu, vai enterrar. Não vai, porque o autor da vida se coloca na frente nessa noite e impede, dá prosseguimento a esse velório. E tudo que ia ser enterrado na tua vida nessa noite, vai vir a vida, aleluia, para a glória do nome dele. Aleluia. Pastor, até aí tudo bem, mas existem algumas áreas na minha vida que já está fedendo. Já faz 4 dias.
já está sepultado. Lázaro. Jesus ficou sabendo antes de ele morrer que ele estava enfermo. Mas Jesus não foi. Quando Jesus chega, já tem 4 dias. Percebe que a esperança das irmãs, Marta e Maria, já tinha se esvaído? Marta vai encontrar Jesus e fala para ele: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus fala que quer ver o morto, ela fala: Jesus, já cheira mal. Já tem 4 dias. A cultura dos judeus é que até o 3º dia, o espírito de uma pessoa fica sobre o corpo. E a qualquer momento ele pode ressuscitar. Na cultura judaica. Jesus, sabendo disso, deixa passar os 3 dias. Vai no 4º. O 4º dia é o dia da impossibilidade. É o dia que não tem mais jeito. É o dia aonde já está fedendo. Não tem mais solução. Para quem não tem solução? Quando algo na tua vida bater, que levar ao teu sentimento, ao teu coração, não tem mais jeito. Faça essa pergunta: para quem que não tem mais jeito? Para mim ou para Deus? E Jesus desafia a morte no seu último estágio. O estágio que mesmo na cultura judaica não tinha mais jeito. Aquelas meninas, aquelas irmãs estavam desesperançadas. Sabe, às vezes, aquele filho na droga já foi a 20ª vez para o centro de recuperação. Já aceitou Jesus, já batizou nas águas, já serviu a Deus. E vem as recaídas da vida e agora está no fundo do poço e você fala: não tem mais jeito. Já está fedendo. Não tem mais jeito para quem? Aquele casamento que já até assinou o divórcio. Agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito para quem? Jesus chega e fala: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Lembra disso? Quando você achar que não tem mais jeito, se creres, verás a glória de Deus. A palavra fala que Jesus chora. Jesus não chorou porque Lázaro tinha morrido. Ele já sabia o que ele ia fazer daqui a pouco. Daqui a pouco. Não desespere, porque ainda tem o daqui a pouco. Ele sabia o que ele ia fazer daqui a pouco. E por que ele chora? Porque ele é misericordioso. Ele tem compaixão. Ele viu o sofrimento das irmãs e ele se condoeu com aquele sofrimento. Às vezes você olha assim, você está passando uma luta, um vento, uma tempestade. Você está vindo na igreja, você está buscando a Deus. Você está sendo fiel, você está dizimando. Você está ofertando, você está fazendo a obra. Mas a tempestade vem. E às vezes você fala: olha, ele não se importa comigo. Será que ele não está vendo o meu sofrimento?
Será que Ele não está vendo tudo que eu passo durante o dia todo? Para chegar em casa e agora à noite, uma hora de eu descansar, eu ser acusada. Cadê Deus na minha vida? Cadê a justiça dele? Ei, Ele se importa com você. Ele se importa com o teu sofrimento. E Ele está aqui nessa noite para mudar a tua história. Aleluia. Para mudar tudo que deu errado na tua vida. É só você confiar nele. A palavra diz que ele chora. Agora vamos lá. Porque daqui a pouco o milagre chega. Tira a pedra, está fedendo. Tira a pedra. Percebe que ele não faz tudo sozinho? Nós precisamos exercer a nossa parte, aquilo que cabe a nós. Não adianta eu ficar prostrado em cima de uma cama, num quarto escuro, escondido de todo mundo, chorando as minhas pitangas. Ei, nós precisamos remover a pedra. Para o milagre acontecer, existe a parte que cabe a nós. E a parte dele é só uma palavra. Lázaro, sai para fora. Quando dá essa palavra, irmão, a morte pode estar lá no Japão. Ela tem que vir de relâmpago. Ela tem que dar um jeito dela, porque uma palavra foi liberada. Aleluia. E não é qualquer palavra, é a palavra do autor da vida. É a palavra daquele que passeia em nosso meio nessa noite. Ele levantou as suas mãos e colocou no peito daquele menino e houve ressurreição. Ele levanta a mão dele aqui no meio da igreja e toca na tua vida, toca na tua casa, toca no teu casamento, toca na vida dos teus filhos e haverá milagres em nome de Jesus. Se coloca de pé nessa noite. Re alabarabachou.